Universidade Federal da Bahia. Licenciatura em Matemática à Distância, graduanda Geisa Ramos da Silva. Exercício sobre a lei dos senos e cossenos. Exercício 1. A prefeitura de certa cidade vai construir. Bom, temos então aí a imagem do nosso rio, ao qual será construída uma ponte, né? A ponte nós representamos pelo segmento AB. Um topógrafo pegou então o ponto C e esse segmento do ponto A até o ponto C mede 200 metros e a gente consegue fechar aí o triângulo ligando o ponto C até o ponto B, que é a outra extremidade da ponte. Com conhecimentos trigonométricos podemos encontrar a medida AB do segmento, né? Sem atravessar o rio. É só conhecer o lado AC e conhecer o ângulo em BCA e CAB. Bom, como conhecemos dois ângulos e sabendo que em qualquer triângulo a soma de seus ângulos forma 180 graus, podemos então somar os 105 graus do ângulo formado em ACB, ou BAC, que mede 105 graus, e somar também o ângulo ACB, que mede 30 graus, né? Ou BCA, também podemos chamar de BCA, que mede 30 graus. Somando esses dois ângulos, encontraremos então o valor de 135 graus. Como necessitamos chegar a 180, percebemos então que o ângulo formado aqui em ABC, ele mede nada mais do que 45 graus, né? O ângulo aqui buscado mede 45 graus. Bem, como a gente pôde observar aqui, né? Esse segmento aqui, AB, representando a ponte, né? Vai ser calculada aqui essa ponte através dos dados que a gente obteve aqui, ó. Do ângulo de 105 graus, o ângulo de 30 graus, todas essas informações serão utilizadas. E o ângulo que a gente descobriu agora, que mede 45 graus. Também a distância do segmento A a C, de 200 metros, vamos estar utilizando essas informações para fazer esse cálculo da ponte sem que tenhamos que atravessar esse rio, né? Temos algumas opções aqui, as letras A até E, né? Com base nessas informações, é correto afirmar que a distância em metros do ponto A ao ponto B é de letra A, 200 raiz de 2, letra B, 180 raiz de 2, letra C, 150 raiz de 2, letra D, 100 raiz de 2, letra E, 50 raiz de 2. Então a gente vai estar fazendo alguns cálculos para poder analisar aí qual seria a resposta buscada aí, né, dessa ponte, esse comprimento dessa ponte. Resolvendo, né? Temos então aqui a formulinha, né? A formulinha tirar aqui a formulinha do seno, né? Já montada aqui, né? Com os dados que a gente vai estar utilizando, já está armadinho aqui, bonitinho, né? Mas antes está explicando aí como é que cheguei aqui nessa conclusão, né? A gente só vai aplicar aí, na verdade, a lei dos senos, que diz que eu posso dividir cada lado pelo seno do ângulo oposto a esse lado e igualar essas divisões. Então, 200 dividido pelo seno de 45 graus, né, aqui, 200 dividido pelo seno de 45 graus, eu estou aqui igualando a divisão do segmento AB pelo seno de 30 graus, ou pelo seno de 30 graus, né? Então, 200 dividido pelo seno de 45 graus, que é o ângulo oposto, isso aí é igual ao segmento AB dividido pelo seno de 30 graus, já que 30 graus é o ângulo que está oposto ao lado AB. E agora, podemos observar, né, aqui, já fazendo a regrinha de 3 aqui, né, já cruzando aqui, fazendo a multiplicação de 200 pelo seno de 30 e também o segmento AB pelo seno de 45. Chegamos a essa conclusãozinha aqui, né, já armado também, 200 que multiplica seno de 30 graus é igual ao segmento AB, que multiplica o seno de 45 graus, né? Isso aí é matemática básica. Bem, isso dá, né, 200
que multiplica o seno de 30 igual a segmento AB. Ou seja, isso dá, a gente pode agora estar já fazendo substituições, isso dá 200 vezes meio, que é o que equivale ao seno de 30 graus, menos AB, que multiplica a raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45 graus, né? E aí, simplificando, né, o 2 dos dois lados, né, resulta que 200 é igual a raiz quadrada de 2 vezes, a raiz quadrada de 2 vezes AB, é isso? Como tá mostrando ali na imagem, né? Isso dá 200 vezes o meio, menos AB, que multiplica a raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45 graus. E simplificando o 2 aí dos dois lados, a gente vai ter como resultado o 200 igual a raiz quadrada de AB, né? Isso de 2 vezes AB, raiz quadrada de 2 vezes AB. Então, AB, esse segmento que a gente está buscando, né, que é o que queremos, fica 200 sobre a raiz de 2, né? E aí a gente vai, claro, racionalizar. Encontramos, então, como resposta 100 raiz de 2, né? Para essa medida que nós buscávamos, que é o comprimento da ponte. E é claro, então, o gabarito, né, tá lá na letrinha D, que a gente pode estar voltando conferindo como resposta. Então, a letrinha D é 100 raiz de 2. Exercício 2. Os lados de um triângulo são 3, 4 e 6, né? O cosseno do ângulo maior, do ângulo interno, do maior ângulo interno desse triângulo vale, letra A, 11, 24 avos, letra B, menos 11, 24 avos, menos 3 oitavos, né? Letra E, menos 3 décimos, né? Vamos então estar vendo aí como é que a gente pode estar chegando a essa soluçãozinha. Resolvendo, dessa vez agora a gente vai estar aplicando aí a lei dos cossenos, agora não é a lei dos senos que a gente vai estar aplicando, né? Para saber qual é o maior ângulo, precisamos lembrar que o maior ângulo é aquele que está oposto ao maior lado. Quanto maior for, né, essa abertura, quanto maior for o ângulo, maior a abertura. Maior será o lado que está oposto. Então, quanto mais a gente abrir, né, vamos pensar no compasso, quanto mais a gente abrir o compasso e colocar uma régua ali na extremidade, maior será essa dimensão, esse espaço, né, tomado ali na régua. Então, dessa forma, o que a gente pode pensar? Quanto maior meu ângulo, maior será o lado que está oposto de frente para esse ângulo, né? Então, o ângulo que teremos que achar, né, o cosseno está oposto ao lado da medida 6, no caso do nosso probleminha. Assim, está claro, né, que vamos usar a lei do cosseno, dada por A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2BC, menos cosseno de do ângulo alfa. Ok. Do ângulo em A. Agora, a gente pode estar percebendo ali, né, já coloquei já para adiantando, a substituição, 6 ao quadrado, esse é um exercíciozinho bem fácil até, 6 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, menos 2 vezes 3 vezes 4 vezes o cosseno de alfa, 36, né, que é a multiplicação ali da potência do 6, vai ser igual a 9 mais 16 menos 24 cosseno de alfa, do ângulo A, né, chamando de alfa, mas o ângulo A, 36 menos 25 igual a menos 24 cosseno do ângulo A, 11 é igual a menos 24 cosseno de A. O cosseno do ângulo A, então, vale menos 11 sobre 24, né? Isso a gente pode estar encontrando esse sinalzinho negativo, não tem problema. Logo, o gabarito do nosso probleminha, a resposta está lá na letrinha B, 11, menos 11 sobre 24. Aplicando, então, aí para essa resolução, a lei dos cossenos, dessa vez não a dos senos, mas a lei dos cossenos, que é dada por essa formulazinha ali, A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2, que multiplica BC,
vezes o cosseno do ângulo. Então, a gente tem que identificar no problema esses dados e aí é só correr para o abraço, não é muito difícil não. Porém, tem que estar identificando, né, direitinho para poder não se atrapalhar em cálculo simples. Exercício 3, né? Calcule o x da figura. Não é muito complexo o que a gente está observando ali, né? Mas a gente vai precisar relembrar algumas coisinhas simples aí para estar fazendo esse cálculo, né? Como nós já temos aqui dois ângulos, temos o ângulo BAC, né? Aqui, que vale 75 graus. Temos o ângulo ACB, né? Aqui que vale 45 graus, ou BCA, né? E aí a gente tem esse segmento aqui, a gente quer descobrir quanto mede esse segmento aqui que vai de A até B, né? A gente está chamando aqui de X e a gente quer saber quanto é que mede esse segmento, uma vez que a gente já sabe quanto vale este ângulo e quanto vale este ângulo aqui, né? A gente também já sabe como é que descobre o ângulo do nosso amiguinho aqui, né? Do ângulo ABC, né? Para descobrir aqui não é muito difícil. Então, a gente já vai estar dando seguimento para poder adiantar nosso probleminha. Bom, como já temos dois ângulos, fica fácil achar o terceiro, né? Temos então que relacionar o lado síncro com o ângulo procurado, né? O ângulo 45 com o ângulo de 75 graus, que é o que temos. Então, fazendo essa adição de 75 mais os 35 são 120, né? Então, para 180 faltam 60 graus. Logo, o ângulo procurado mede 60 graus. Assim, temos então essa relação aqui, né? 5 na divisão com o seno de 60 graus é igual a x sobre o seno de 45 graus. Como resultado, nós temos então que x multiplicando o seno de 60 graus é igual a 5 vezes o seno de 45 graus. Isso é resultado dessa multiplicação cruzada aqui que a gente faz, né? Então, a gente tem esse resultado aqui. Substituindo os valores, né, do seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, e também o seno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2, temos então essa multiplicação, x vezes raiz de 3 sobre 2, igual a 5 vezes a raiz de 2 sobre 2. Assim, temos que x é igual a 5 raiz de 2 sobre 2, que multiplica 2 sobre a raiz de 3. Fazendo a multiplicação, temos então 10 raiz de 2 sobre 2 raiz de 3. X, então, vai ser igual a 5 raiz de 2 sobre a raiz de 3, porque a gente está simplificando aqui o 10 com 2. Para tanto, a gente vai racionalizar, porque a gente não pode estar deixando essa raiz aqui no denominador. Racionalizando, então, a gente encontra o valor de x, né? 5 vezes a raiz de 6, né? 2 vezes 3, 6. Vezes, raiz de 3 vezes a raiz de 3, a gente tem então aqui o 3. Logo, a nossa resposta é 5 sobre raiz de 3 vezes 5 raiz de 6 dividido por 3, né? Nossa resposta final, então, para o nosso probleminha. Exercício 4. Observadores nos pontos A e B localizam foco de incêndio florestal em F. Temos aqui, então, os pontos B, né? O ângulo em B, o ângulo em A. E temos aqui o nosso ângulo em F, que a gente ainda vai descobrir, né? Conhecendo os ângulos A igual a 45 graus, os ângulos B igual a 105 graus, e a distância AB, que mede 15 quilômetros, determine a distância de B até F. Então, esse segmento aqui, que a gente quer saber quanto mede aqui esse segmento que vem de B até F. E a gente vai estar utilizando mais umas vezes nossos conhecimentos em trigonometria, a lei dos senos, para a gente aproveitar aqui a informação que a gente já tem, né, desse ângulo, também desse ângulo. A gente já adiantando aqui, a gente vai somar nesses dois ângulos. Esses dois ângulos aqui dá 105, 110, 160 graus. Então, para 180, a gente já sabe que esse ângulo aqui vai medir 30 graus, né? Aí vai facilitar, então, já que a gente já sabe a nossa formulinha para trabalhar.
Bom, conhecendo então aí os ângulos, né, de 105 aqui e de 45 graus, e também a distância desse segmento aqui AB, esse segmento aqui equivale a 15, então a gente está procurando essa distância aqui do segmento BF, a gente quer saber quanto é que ele mede, não é isso? Se aqui vale 15 metros, e aqui, quantos metros vale, né? Então, a gente vai estar utilizando dos nossos conhecimentos trigonométricos, a equivalência, né, das formulinhas que a gente já sabe de seno e de cosseno, a lei do seno e cosseno. Propriamente nesse exercício, a gente vai estar usando a lei do seno. Primeiramente, a gente pode estar aqui calculando, né, o ângulo F, esse ângulozinho aqui que a gente ainda não sabe, mas que é bem fácil de saber, né? Porque a gente sabe que a gente pode estar somando aqui os ângulos em B e em A, e a gente sabe que a soma dos três ângulos tem que dar 180, né? Então, o que faltar para 180 é a medida do nosso ângulozinho em F aqui. 105 mais 45 graus, a gente já tem aqui essa respostinha, né? Então, F valendo 30 graus. Também aqui já está aplicada a nossa formulinha da lei do seno, já com as suas equivalências. Nosso segmento aqui que mede 15, já dividindo pelo seno de 30 graus. Por quê? A gente sabe que este ângulo aqui, ele vai estar dividindo pelo segmento que vem oposto a ele, né? Isso, então, se o segmento que vem oposto a ele está valendo 15, então a gente vai ter essa relação aqui. Esse segmento BF, eu estou chamando aqui de X, e estamos dividindo pelo seno de 45 graus, por quê? Porque o seno de 45 graus, ele está oposto ao segmento X, que a gente está chamando aqui de X, né? Está oposto, então a gente está fazendo essa relação aqui. Agora a gente já está multiplicando aqui cruzado, né? Essa relaçãozinha aqui bem básica que a gente já sabe fazer. 15 vezes o seno de 45 graus, X vezes o seno de 30 graus. Aí já colocando aqui essa relaçãozinha aqui, né? Arrumadinho. E agora a gente já pode estar fazendo a substituição. Tá, X vezes o seno de 30 graus. Mas quanto vale o seno de 30 graus? Vale meio. Então, a gente já está multiplicando aqui, ó. X vezes meio. E 15, que é a medida do nosso segmento aqui, é AB, vezes o seno de 45. Mas quanto mede o seno de 45 graus? Mede raiz de 2 sobre 2. Então, 15 vezes raiz de 2 sobre 2. Aqui a gente já, né, está multiplicando meio, a gente vai passar dividindo e já fazendo aqui a relaçãozinha, já trazendo a respostinha aqui pronta e acabada, né, bem fácil. Multiplica pelo oposto, né, vai dividindo. Então, a gente tem que 15 raiz de 2 metros é a medida do nosso segmento X, que é, na verdade, o nosso segmento BF, a gente está chamando aqui de X, mas é o segmento BF, vale, então, 15 raiz de 2 metros, né? Tá aí, então, nossa respostinha. Exercício 5. 5 cidades, A, B, C, D e E, são interligadas por rodovias, conforme mostra a figura, que a gente vai ver logo daqui a pouco, né? A rodovia AC tem 40 quilômetros, a rodovia AB tem 50 quilômetros. Os ângulos X entre AC e AB e Y, entre AB e BC são tais que seno de X é igual a 3/4 e seno de Y é igual a 3/7. Deseja-se construir uma nova rodovia, ligando as cidades D a E, que, dada a disposição dessa cidade, será paralela a BC. Letra A, a gente vai estar pedindo para a gente usar a lei do seno para determinar quantos quilômetros tem a rodovia ABC. E na letra B, diz que, sabendo que a D tem 30 quilômetros, determine quantos quilômetros terá a rodovia DE. Bem,
probleminha diz que se quer construir uma rodovia interligando as cidades D e E. Vamos estar sinalizando aqui, né? Olha aqui, é essa rodovia aqui, né? A gente colocou aqui como uma anotação de um segmento, né? Dentro de um triângulo. E a gente quer mostrar que se quer construir aqui essa rodovia marcada por esse segmento, que vem de E até D ou vice-versa, né? De D, D, chamou aí de D. Essas duas, triângulo menor e essa rodovia, será paralela à rodovia BC. Olha só aqui, a rodovia aqui demarcada por BC. Esse segmento aqui de B até C, né, é a rodovia BC. E aí a gente está percebendo que essa nova rodovia que se vai construir, ela é paralela à rodovia aqui em BC. É o que a gente está tentando sinalizar aí. Bem, isso facilita um pouco os cálculos, né? Colocando em forma... Pois o triângulo maior e menor, eles são congruentes. Nós temos os senos de x e y, então vamos calcular a distância de B a C, né? Logo, BC sobre o seno de x sobre o seno de x é igual a 40 sobre o seno de y. Essa relaçãozinha é da lei dos senos, né, que a gente já está colocando, a gente já está fazendo já há um tempo. Agora a gente vai estar aplicando o joguinho ali da multiplicação, né? Já coloquei, né? Já que a gente está com um pouquinho de maturidade aqui nesse processo, já coloquei, já substituindo aqui, não sinalizei a multiplicação, mas vou estar explicando aqui também. O que a gente fez? A gente pegou esse segmento BC aqui, né? Que é esse segmento aqui, ó, segmento BC. E a gente está dividindo pelo seno de x, né? Que é o ângulo aqui, ó, o ângulo de x aqui. Olha o nosso ângulo x aqui. Por que a gente fez isso? Porque esse segmento ele está oposto, né? Isso é uma das nossas leis do seno, né? A gente vai estar dividindo pelo segmento aqui que está oposto. Então aqui isso aqui a gente está igualando a 40 seno de y, né? Quem é esse 40 que é um seno de y, né? A gente está vendo aqui, aqui y. Então, essa medida é aqui, ó, de AC, né? Que é quem está oposto ao ângulo Y, né? Aqui, ó, oposto a Y, tá? Esse segmento aqui. Então, a gente está colocando que essa medida vale 40, essa medida vale 40, e a gente está dividindo pelo seno de Y. Substituindo, a gente tem que o seno de Y é 3/7, e a gente tem que o seno de x é 3/4, porque quando a gente multiplica a cruzada aqui, né, a gente faz 40 vezes o seno de x, BC vezes o seno de y, então temos que BC vezes 3/7 é igual a 40 vezes 3/4. Logo, nosso BC vale 70, né? Fazendo então aqui essa multiplicaçãozinha, a gente encontra 70. Tá multiplicando, passa dividindo, multiplica pelo inverso, e aí a gente vai estar encontrando aqui o valor de 70 quilômetros, então, para a nossa letra A, né? A nossa letra A que nos questionava, então, qual a medida desse segmento BC? 70 quilômetros. Tá aí, então, a respostinha da nossa letrinha A. Agora a gente vai estar vendo aí a nossa letrinha B, então, que pede aí, né? Então, vamos lá, tá vendo aqui. O nosso segmento BC dividido por D é igual a AB dividido por AD. O que é isso, né? A gente quer saber a distância do segmento DE. Para este, a gente vai estar usando a semelhança de triângulos. Vou pegar o lado maior do triângulo e dividir pelo lado menor do triângulo menor. Vai ficar assim, dessa forma que tá aí, né? Meio complexo, não é muito complexo não. A gente tem então que BC aqui, dividindo ED é igual a AB dividido por AD, né? Então a gente vai estar fazendo essa relação. Fazendo as substituições, vejam que aqui a gente está conservando o ED porque a gente quer saber quem é ED, a gente não tem. Mas as outras medidas a gente tem.
Então, a gente tem que BC, o segmento BC, ele vale 70, né? A gente já descobriu na letrinha A. O segmento AB, a gente sabe que é 50, porque nos foi dado. E também o segmento AD, a gente sabe que é 30, porque nos foi dado. Então, é só aplicar substituições, né? Se esse aqui é igual a esse, se o triângulo maior, né, ele é semelhante ao triângulo menor, então a gente vai usar da nossa equivalência, né? A gente vai fazer a regrinha de 3 aqui agora. 70 por 30, 50 por AD, só que a gente pode usar o quê? É um macetezinho básico aqui. Cancela 0, 5 terços é menor, é mais fácil de trabalhar. 70 vezes 3, 3 vezes 7, 21. 5 vezes ED, então 5 ED é igual a 210. Certinho? Então, aí agora a gente pode estar jogando para cá, né? Dividindo 210 por 5, 5 vezes 4, 20, então dá 42, né? O segmento ED equivale a 42, então, quilômetros é o que vai valer lá a nossa rodovia, já que a gente representou a nossa rodovia pelos segmentos, né? Isso a gente colocou chamando de ED, já que a nossa nova rodovia vai ser um pouco menor que a nossa rodovia principal, né? Mas elas estão paralelo, né? A maior, a menorzinha vai estar paralela ali, o segmento ED. E esse segmento ED, essa nossa rodovia nova construída, ela vai estar medindo 42 quilômetros, olha só, tá? Então, foi um prazer mais uma vez estar aqui, obrigada, agradeço, espero ter atendido aí a demanda, espero que não tenha pegado exemplos muito simples, mas que tenha atendido então aí a solicitação do professor, agradeço e até a próxima.